Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Como é que vocês estão aí? Vocês estão bem? Glória a Deus. Quero dizer que é sempre um motivo de muita alegria vir aqui, trazer a palavra de Deus para vocês. Vou dizer que não é fácil substituir o Netão aqui, né? Porque o Netão é o cara, mas eu, glória a Deus, vou me esforçar com a presença de Deus aí, é bom demais. Eu tenho acompanhado a igreja através das redes sociais, né, tudo que tem acontecido. Eu vi o Café com o Pastor ontem, daí você vê o resultado prático do Café com o Pastor, dos irmãos já que se tornaram membros ontem, sendo apresentados para a igreja mesmo, sendo... falando, essa aqui é a sua casa, esse aqui é o seu lugar, sendo recebido pelos irmãos mais velhos aí. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. É um motivo também de muita honra eu pregar aqui, porque essa não é a minha cidade natal, mas é a cidade que eu moro, então eu tenho um dever, um compromisso com a cidade que eu moro. Eu tenho um life aqui nessa cidade maravilhosa, Santana de Parnaíba, então glória a Deus, nós vamos ganhar Santana para Jesus, amém? Você está comigo aí? Glória a Deus, anunciando o evangelho aí para os 4 cantos desse mundo. Nós temos que fazer a nossa parte, glória a Deus. Eu sou casado, eu sou pastor lá da Igreja da Paz em Barueri, eu sou casado com a Priscila, sou pai do Gabriel, do João e do Davi, tem um time de futebol quase lá. Eles não vieram, gente, porque era escala da Pri no departamento infantil, o Gabriel também tem servido lá no departamento infantil, não deu para eles virem, me perdoem, mas eles pediram aí para dar um oi, mandar um beijo para vocês. Eu conto com a sua ajuda nos améns, nos glórias a Deus. Quem deu um amém aí está comigo já, glória a Deus. Fechado? Glória a Deus, boa, boa. Porque eu preciso da ajuda de vocês aí, porque esse culto aqui, os irmãos tocaram, o pastor Neto fez a apresentação aqui, eu vou pregar, mas esse aqui não é um culto meu, ou de quem fez o louvor, ou do pastor Neto, esse aqui é um culto que nós fazemos para o Senhor, tem nome, né, de culto de celebração, que como família de Cristo, nós nos reunimos para juntos celebrar Jesus, então eu conto aí com o seu culto também. Eu quero pregar uma palavra aqui que tem como tema o maior mandamento. Eu vou dar alguns segundinhos aí para você pensar, nossa, qual é o maior mandamento, Gui? Eu vou dar uma consultadinha lá nos 10 rapidinho aqui na minha cabeça, vou dar uma batida rápida neles. E se você souber a escalação do seu time, que tem 11 jogadores, inteirinha, do goleiro ao centroavante, e você não souber os 10 mandamentos, tem que gerar uma crise aí no seu coração. Você conhece o Cássio, mas você conhece o não matarás? Então você precisa ficar bem esperto, é um exercício para a gente. É uma dica, tá aí no meio, mas esse, na verdade, ele é o maior mandamento. E eu quero trazer essa resposta para vocês com um versículo. O versículo nos responde lá em Mateus 22, você pode abrir a sua Bíblia, Mateus 22, do 36 ao 38, quando vem o pregador de fora, não tem tudo bonitinho aqui, me perdoem, gente, mas os irmãos da mídia, estou vendo eles ali, eles são muito bons, certamente logo vai aparecer o Mateus 22, do 36 ao 38, e você está abrindo aí na sua Bíblia também, já apareceu, glória a Deus, a equipe é muito boa. Vamos lá? Uma pergunta, assim como eu fiz para vocês, perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, ok? Para quem não sabia, agora está sabendo. Para quem lembrava, agora foi reforçado. O primeiro, não somente o primeiro, mas o maior mandamento é amar o Senhor, o seu Deus,
de toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, como prioridade da nossa vida. O amor ao Senhor, esse versículo aqui, ele foi extraído, Jesus, quando ele respondeu essa pergunta, Jesus, que era um conhecedor da palavra, ele se valeu da própria palavra, que está lá em Deuteronômio 6, o versículo 3, eu não vou ler com você, mas se você quiser anotar ou abrir aí Deuteronômio 6, 3, era um mandamento ali para o povo de Deus, antes obviamente da vinda de Jesus, do povo de Deus, do povo de Israel ali, eles tinham esse mandamento no coração deles, e esse mandamento chamava Shema, ouça e obedeça, ó Israel. Essa era uma confissão judaica desse maior mandamento, o Shema de Deus, e ele foi dado a primeira vez por Deus para Moisés, para tornar um padrão do povo de Deus, porque naquela época existiam muitos deuses, existiam muitos povos que adoravam os mais variados deuses, e Deus, para colocar ordem na casa, chamou Moisés, falou: Moisés, esse aqui é o Shema de Deus, esse aqui é a palavra que significa ouça e obedeça, ó Israel, esse aqui, para você saber que existe um único Deus. Ele literalmente colocou ordem na casa. Quando é dito, agora voltando lá para Mateus 22, do 36 ao 38, quando é dito, ame o Senhor, na época, esse versículo foi escrito na língua grega, foi escrito em grego, e existiam várias formas de falar, de traduzir o amor. Uma delas era o filéu, que significa afeição, amor entre amigos. Mas quando Jesus respondeu e usou o verbo ame, o amar, ele usou a versão agapau. Eu quero até ler com vocês para ficar bem cravado aí. E antes de ler, eu quero dizer para você o nosso sentimento de amar a esposa, amar um filho, amar um irmão, amar a Deus principalmente. Mesmo o mundo tentando pregar muito isso, de várias formas, com filmes românticos, com letras de músicas românticas, tentam fazer com que o amor seja interpretado muito como um sentimento, algo muito bonito, eu só vou amar quando eu sentir. Mas a essência do amor, a gente vai ver nesse amor agapau, é uma decisão que nós tomamos. Nós precisamos tomar uma decisão, os exemplos que eu disse, né? Eu preciso tomar uma decisão de amar a minha esposa. Eu preciso tomar uma decisão de amar os meus filhos. Eu preciso tomar uma decisão de amar o meu irmão da igreja. Eu preciso me posicionar e tomar uma decisão e amar a Deus todos os dias. Eu não amo quando eu sinto, eu não amo quando tudo caminha bem, eu não amo quando tem um clima romântico. Eu amo as pessoas e principalmente eu amo a Deus por eu tomar uma decisão em amar o Senhor. Então a gente vai ver esse amor agapau aqui. Olha o que ele significa: compromisso de dedicação, ou seja, eu preciso me dedicar, eu sou compromissado com Deus, eu me dedico, eu busco esse amor, eu exerço esse amor. Dirigida pela vontade, eu tenho vontade, eu tomo uma decisão, podendo ser exigida como obrigação. Quando você casou lá e o pastor abençoou a tua cerimônia, o teu casamento ali, nós temos uma obrigação de amar as nossas esposas. A esposa tem obrigação de amar o seu marido. É igual com Deus, podendo ser exigida como uma obrigação, ou seja, tomamos uma decisão em amar o Senhor, não motivado por sentimento, mas sim por uma escolha. Nós escolhemos amar a Deus. Lá nesse tempo em que foi dito sobre, lá de Deuteronômios, o Shema, obedeça, ame o Senhor, haviam 613 mandamentos. A gente conhece os 10, mas eles tinham 613 mandamentos. Nossa, Guilherme, tudo isso
Eram mandamentos, irmãos, que regulavam a relação entre pessoas, eram mandamentos que regulavam, nós temos hoje, né, o Código Civil, o Código Penal, a CLT, o Código Tributário Nacional, que regulam as nossas leis. Lá eles tinham 613 mandamentos que regulavam as relações entre as pessoas, as obrigações, os contratos que eram firmados. Esses 613 mandamentos regulavam até questões de higiene, comidas a serem comidas, aquilo que era proibido, aquilo que não era permitido ou o que era permitido. Mas veio Deus nesse exato momento, quando entregou aquela palavra para Moisés. Tem tudo que é mandamento aí, vocês se organizam dessa forma, mas existe um único, primeiro e maior: ame o Senhor acima de todas as coisas. E nós fomos mergulhados com isso, e isso foi retificado por Jesus, nessa resposta de Jesus, indo além dos 10 mandamentos, respondendo para aquela pessoa: olha, existe um primeiro e existe um maior, que é amar a Deus. Irmãos, quando a gente ama a Deus, as coisas na nossa vida acontecem. Quando a gente ama a Deus, as coisas na nossa vida fluem a partir do querer de Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente traz Deus para a jogada, a gente traz Deus como sendo o primeiro em todas as situações, e as coisas acontecem. O pastor Neto aqui deu um exemplo na ministração da oferta, do momento de generosidade. Ele não disse: Deus, a gente cantou uma canção, né? Deus não é o dono de tudo, Deus não pode tudo. Na nossa vida financeira também. Eu amo a Deus, eu reconheço a Deus, eu entrego o meu dízimo, eu devolvo o meu dízimo, eu entrego a minha oferta. Eu estou falando: Deus, essa aqui é a minha declaração de amor, essa aqui é a minha vontade, essa aqui é a minha decisão, e eu estou trazendo o Senhor para a minha vida financeira. Esse é um exemplo. Vamos imaginar uma situação de enfermidade na sua casa, em que os médicos chegaram e falaram: ó, para essa pessoa aqui não tem mais jeito, mas eu amo a Deus, e eu confio em Deus, e eu coloco essa situação diante de Deus, e eu declaro: Senhor, pelo amor que eu tenho, pela dependência que eu tenho ao Senhor, faz a tua vontade sobre essa causa, faz a sua vontade sobre essa situação. Quando nós amamos a Deus, as coisas acontecem dessa forma. Irmãos, eu falei, né? A gente leu aqui no versículo que a gente deve amar a Deus com todo o nosso entendimento, que a gente deve amar a Deus de todo o nosso coração, que a gente deve amar a Deus com toda a nossa força. Essa foi uma direção de Deus. Mas eu quero agora fazer um confronto entre a direção de Deus, entre o mandamento de Deus e sobre a nossa vida. Um passo prático. Olha que interessante isso. Lá em Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz assim, não precisa abrir, eu vou traduzir aqui para vocês de uma forma bem prática. Ela diz o seguinte: nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. Você já vai entender onde eu vou chegar. Você já conhecia esse versículo? Você já sabia que você era um espírito? Que essa é a sua essência, essa é a nossa realidade. Esse corpinho aqui logo mais vai passar, irmãos. Apesar que a minha avó agora no dia 1º de abril, ela comemorou 99 anos de aniversário, e o meu avô morreu com 98 anos. Então os irmãos que viverem bastante aí vão ter que me aguentar bastante também, porque a geração vai bem. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que isso aqui vai passar. A nossa realidade é o nosso espírito, aquilo que verdadeiramente nós somos. A palavra está nos garantindo isso. Então você é um espírito, que você possui uma alma, que você habita um corpo. Teu espírito é a tua realidade, é a tua vida, a tua verdade com Deus, a forma que você se relaciona com Deus. A nossa alma é o nosso entendimento, são as nossas vontades. Desculpa, irmãos. São as nossas vontades, é o nosso intelecto, é o nosso querer. E o nosso corpo, você bem sabe o que é o físico aí. Olha que legal, por que eu estou contando toda essa história e dizendo que eu faria um confronto entre o mandamento de Deus, como nós devemos amá-lo, e a nossa vida? Olha que interessante. Da mesma forma, irmãos, que Deus nos deu essa, olha, me ama aí de toda a força, me ama aí de todo o coração, me ama aí de toda a alma. A forma que Ele nos criou serve para responder esse amor. Nós fomos criados por Deus, Ele é tão bom, Ele nos entregou o livre-arbítrio e falou: irmão, você toma uma decisão em me amar, mas se você tomar essa decisão em me amar, eu já coloquei em você todos os atributos
para você devolver esse amor para mim. Isso é lindo. A gente toma uma decisão, mas Ele nos deu todos os atributos, todos os adjetivos, todas as qualificações, toda a capacitação para amá-lo. Olha como eu vou dizer aqui para você. A palavra diz para amarmos a Deus de todo o coração. O coração, na palavra de Deus, muitos achavam, principalmente lá no Velho Testamento, até no Novo Testamento, não existiam exames de tomografia, óbvio, que eles abriam os corpos, eles faziam ali a verificação do que acontecia dentro, mas muitos achavam, como o coração é um órgão que bate, a gente consegue sentir, acho que um dos poucos, não, é o único órgão que a gente consegue sentir funcionando, muitos achavam que tudo acontecia no coração, que nós pensávamos pelo coração, que no coração, além de distribuição de sangue para o nosso corpo, então a palavra diz, para amarmos de todo o coração, a gente tem um espírito para responder isso. Olha que lindo, o espírito, o nosso espírito que se relaciona com o Espírito Santo de Deus, aquele que quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, ele começou a habitar em nós, ele se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Ontem eu estava numa casa de paz, lá do meu Life, e eu contei uma história, estava falando ali sobre, a lição de ontem falou sobre o pecado, que o pecado não vai entrar no céu, que Deus levou todos os nossos pecados, e eu lembrei de uma história. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o nosso espírito se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Olha que legal, o meu filho mais novo, o Davi, ele fez 5 anos agora, mas quando ele tinha 4 anos, um dia no carro, ele pediu para a mãe, falou, mamãe, como é que funciona assim, eu não sei exatamente as palavras, né? Como é que funciona entregar a vida para Jesus? A Priscila estava conversando com ele, ele falou assim, eu quero entregar a vida para Jesus. A Priscila conseguiu encostar o carro, e ele fez a oração dele lá, entregando a vida dele para Jesus com 4 anos. O Espírito Santo passou a habitar nele, passou a se manifestar na vida dele, e agora, essas semanas, o Davi veio cantando uma música meio estranha da escola, e a gente foi atrás, a música não era legal, ensaio da festa junina, e o Davi com 5 anos, ele já tinha completado 5 anos, porque isso foi na semana passada, nós entramos em contato com a escola, falou, essa música aí não é legal, quero marcar uma reunião com a diretora, porque a gente tem que impor, irmãos, a gente tem que ser chato legal aí de anunciar, ó, isso aqui não é legal, isso aqui não é função da escola não, a escola não pode entrar nessa seara não, e essa reunião vai sair. Mas antes da reunião, quando eu conversei lá com a coordenação falou assim, nossa, interessante, exatamente nessa música, o Davi pediu para não participar. Depois teve a música do peixinho lá, que foi brincadeira, ele voltou, ele quis participar. Eu estava na casa de paz ontem, nem estava preparado para isso, mas falando do nosso espírito que se relaciona com o Espírito de Deus, para uma criança de 4 anos, ele, não por uma atribuição própria, porque as palavras são muito sutis, as palavras que não são legais são muito sutis, se a gente tocar aqui pode ser que até passe batido, mas o menino que recebeu Jesus e o Espírito Santo de Deus habita nele e se relaciona com o Espírito de Deus e ele começa a amar a Deus, falou, opa, com 5 anos, isso aqui não é legal para mim não, professora, eu não quero participar dessa música do ensaio não, porque não mistura, irmãos, não tem parte. A nossa vida, que é uma vida consagrada a Deus, que a gente decidiu amar a Deus, a gente tem um Espírito que é a nossa essência, que se relaciona com o Espírito Santo de Deus e também nos capacita, fala, ó, não coloca a mão nisso aí não, isso aí não é o teu caminho não, cara, você tem coisa melhor para você. A minha vida, a vida comigo, proporciona muitas coisas, amém? Com essa história aí deu para você gravar, deu para a gente ficar atento e trazer um ensino para a gente também, né? A palavra diz também para nós amarmos de toda a alma e de todo entendimento. Nós temos a nossa própria alma, irmãos. Mas Guilherme, você falou que a alma, ela é o nosso intelecto, as nossas vontades, mas quando a gente tem o nosso espírito, que se relaciona com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos edifica, naturalmente, o nosso espírito, ele subjuga, ele coloca a nossa alma no nosso lugar, ela converte a nossa alma para que as nossas vontades sejam a resposta do querer do nosso espírito que se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Tipo assim, eu recebo de Deus
o lugar em que eu recebo é no meu espírito, mas o meu espírito, ele vivifica a minha alma, ele dá direção para a minha alma, ele subjuga a minha alma, falando assim: as tuas emoções, as tuas vontades, o teu intelecto, o teu querer, reproduzem o querer de Deus para a minha vida. Agora as minhas vontades, eu fazia aquilo, não, agora eu me relaciono com Deus, eu tenho uma nova vida com Cristo, eu recebi do Espírito Santo de Deus, o meu espírito recebeu isso. A resposta que eu dou é através da minha alma, cooperando, a minha alma trabalhando em favor daquilo que é a minha essência, daquilo que é a minha realidade, amém? Glória a Deus. A palavra diz para amarmos com toda a nossa força. Nós temos um corpo, irmãos. Você tem esse seu corpo aí, dá uma apertadinha aí para dizer que você está aqui, que você já não virou um espírito e está só... Estou brincando, irmãos, mas dá uma apertadinha. O seu corpo foi feito. Mas Guilherme, como é que eu posso aplicar força para amar a Deus? Sabe como é que você pode aplicar força para amar a Deus? Hoje de manhã, às 7, às 8, eu não sei a hora que você acordou, e você falou: eu tomei uma decisão, mas o meu corpo vai responder para isso. Eu vou sair, eu vou levantar da cama aqui, eu vou fazer uma oração, eu vou abrir a minha Bíblia, eu estou fazendo força, eu vou abrir minha Bíblia e eu vou ler a palavra de Deus. Olha, eu vou abrir a minha casa para ter um life group aqui na minha casa. Eu vou abrir minha casa. Vocês estão tendo a casa de paz já ou ainda não? Ainda não, vai ser depois, né? Eu vou abrir minha casa para ter casa de paz, vocês vão saber o que é. Eu vou abrir para receber pessoas. Eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou varrer, eu tenho célula, eu tenho life em casa, né? Na quarta-feira à noite, chego na hora do trabalho, a Priscila chega com as crianças das atividades lá, e não é? Quem tem life em casa, passa uma vassoura, pega o sofá, dá uma ajeitadinha, pega a garrafa de água, estende a toalha, já prepara a música. Não tem nenhum cara que toca violão na minha célula, se alguém quiser dar uma, você que mora aqui, estou brincando. Então prepara lá o YouTube, já deixa a ministração, dá aquela estudada, a gente prepara tudo, liga na portaria, fala: olha, o pessoal está chegando, deixa liberado aí. É a nossa força, é o que a gente pode fazer. Lá no seu trabalho, quando você direciona o seu corpo, você abre a sua boca e você ministra a Deus para as pessoas, o teu corpo está respondendo tudo isso. Glória a Deus. Daí eu falei dos elementos aí, né? A gente tem que amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. O coração está muito relacionado ao nosso espírito. Eu falei do que a gente se relaciona com o Espírito Santo de Deus, mas tem um negócio, irmãos, que é o fruto do Espírito. Quem conhece o fruto do Espírito aí? Então eu vou pedir para você abrir, não está no meu esboço aqui, mas eu já deixei marcadinho, Gálatas 5:23. Gálatas 5:23 fala do fruto do Espírito. O que o Espírito produz na nossa vida, certo? Então vamos lá. Mas o fruto do Espírito olha qual que é o primeiro, irmão. Vocês acham que é muita coincidência, muita cristocidência aí? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:23. Não é uma coincidência o primeiro gomo desse fruto ser o amor. Tudo que vem em primeiro, a gente dá um destaque especial, não é verdade? Quando você faz a lista de prioridades da sua vida, do seu dia lá, não, vou começar com essa prioridade, porque ela é muito importante. Então está falando aqui, o fruto do Espírito está falando em amor. Você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus a amá-lo e manifestar esse amor para outras pessoas. Só que contrário ao fruto do Espírito, tem a obra da carne. Quem conhece a obra da carne aí? Já ouviu falar, né? Não é que você pratica ela, mas você já ouviu falar. Então existe, não foi nenhuma pegadinha, não, irmãos. Então existe uma briga entre o fruto do Espírito e a obra da carne. Agora eu quero fazer duas perguntas para contextualizar bem. Quem aqui já fez uma obra? Ou construiu uma casa, ou fez uma reforma, ou pintou. Tem a irmã dando risada ali, eu acho que ela deve estar em meio a uma obra ali. Quem já fez? Pedreiro sabe bem. Quem já fez uma obra? Quem já pintou a casa? Dá um oizinho aí. Quem nunca fez, glória a Deus, você é uma pessoa muito diferenciada. Irmãos, quando você faz uma obra, não mexe com a estrutura ali da casa.
às vezes tem que ir todo mundo para um cômodo só, às vezes o banheiro está todo remendo, às vezes tem que sair da casa, ou quando você está construindo, você tem que gastar muito dinheiro, você tem que arrumar um lugar para você ficar durante esse período. Obra é um negócio difícil, certo? Não é fácil. É dinheiro, é emoção, é cobrar a pessoa que está fazendo. São os mais variados exemplos de dificuldade. Mas no final, também é uma bênção. Agora, fruto. Quem já foi num pé de alguma fruta e tirou um fruto direto do pé? Quem já fez isso alguma vez? Glória a Deus. Quem foi na feira já e escolheu uma fruta para levar para casa? Eu aprendi uma coisa com meu pai, irmãos. Meu pai não sabia escolher fruta nenhuma na feira, daí ele pegava tipo uma senhora que estava passando e falava assim: senhora, a minha mulher é muito brava, você pode me ajudar a escolher? Então ele chega, minha mãe, nossa, o papai, ele faz uma feira, a feira é maravilhosa, mas ele não escolhia nada, ele só consultava as senhoras lá para escolher para ele, e eu faço a mesma coisa. Então, irmãos, você vai lá na feira e pega o fruto, ou no sacolão, ou no supermercado, você pega a fruta, me diz, o que é mais fácil? Fazer uma obra ou comprar uma fruta, tirar uma fruta do pé? Qual que você acha que é mais fácil? Me fala aí. A fruta, certo? A gente vive mergulhado numa mentira. Antes, eu só quero ler aqui para vocês, eu falei do fruto do Espírito, eu quero falar da obra da carne. Está lá em Gálatas também, 5, do 19 ao 21, a obra da carne veio um pouquinho antes, porque era o nosso passado, né? Agora o fruto do Espírito, que é a nossa realidade, é o que a gente manifesta. Gálatas 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A gente precisa encarar, irmãos, com realidade. A gente sabe da obra que Cristo fez, a gente recebeu essa obra, mas essa obra precisa gerar mudança na nossa vida. Saiba, eu fiz aquela analogia entre uma obra, uma construção, uma reforma, e colher um fruto ou comer um fruto, para mostrar para você, tentando quebrar uma mentira que muitas vezes a gente aprendeu e a gente tenta viver, que pecar é mais fácil do que viver em santidade. A gente precisa quebrar isso na nossa vida. A gente sabe das dificuldades que a gente passa no mundo, a gente sabe tudo o que acontece, mas a gente precisa ter a realidade, irmãos, que viver baseado no Espírito, baseado, recebendo e manifestando o fruto do Espírito, é a nossa verdade, é o caminho mais fácil da nossa vida, é a primeira decisão que a gente toma, remetendo ao que a gente está falando aqui, de amar a Deus acima de todas as coisas. Eu amo a Deus, e a resposta que eu dou é o fruto do Espírito, não é a obra da carne. Viver o fruto do Espírito, irmão, declare isso na sua vida, e você recebendo, viver o fruto do Espírito, é a nossa verdade como cristão. A obra da carne, ela é distante das nossas vidas. Guilherme, a gente está nesse mundo aqui, tudo mais, é difícil, é carne, mas a sua realidade é o Espírito que se relaciona com o Espírito Santo de Deus e manifesta esse fruto. Amém? Você está comigo aí? O Espírito Santo, glória a Deus, gostei desse amém aí. O Espírito Santo, ele nos ajuda, e existe um lugar que nos ajuda a amar a Deus também, a amar as pessoas, que é a igreja local, a Paz Church Santana de Parnaíba, que é o seu life group. Falando em se relacionar com pessoas, em manifestar amor, 1 João 4, do 20 ao 21, olha o que diz: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A igreja, irmãos, a célula, o life group, é o lugar para a gente praticar o amor entre as pessoas, a gente receber e dar amor, a gente ser suprido, Deus usar a vida do irmão, Deus usar a sua vida para manifestar amor, e a gente reproduzir isso lá fora. Na vida do cristão, irmãos, não pode existir, eu não gosto daquela pessoa.
Você pode ter algumas situações em que você sabe de alguns comportamentos dela, mas a gente carrega o amor de Deus. A palavra está dizendo, como é que você pode falar que você ama a Deus, e você que vê, enxerga o irmão do teu lado, e você não ama ele? A gente foi chamado, nesse primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus, a gente é chamado para reproduzir isso aqui. Nós cristãos precisamos ser reconhecidos como o povo do amor. Você pode ter suas opiniões, você pode ter suas fortes opiniões, mas muitas vezes a gente precisa guardar as nossas opiniões, guardar as nossas fortes opiniões, para a gente demonstrar amor sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus, e a igreja é o lugar para a gente aprender tudo isso. Um outro ponto sobre o amor, esse primeiro e maior mandamento, mas aquilo que a gente manifesta. A palavra nos garante que o amor lança fora todo o medo. Pessoas, eu quero declarar aqui nessa manhã, pessoas que em alguma área da vida, ou em todas as áreas da vida, são escravizadas pelo medo, o amor lança fora todo o medo. Eu vou pedir para você abrir aí, 1 João 4, 18 e 19. A gente vai entender um pouquinho sobre esse amor. Quando a gente recebe esse amor de Deus, quando a gente decide amar a Deus e Ele também nos ama, a gente sabe disso, o que produz nas nossas vidas. Enquanto você acha aí 1 João 4, do 18 ao 19, hoje a gente vive uma sociedade, irmãos, que está mergulhada no medo. Hoje as pessoas querem morar em condomínios de prédio ou condomínio de casa, porque tem uma portaria segura. Hoje as pessoas querem andar com um carro blindado, porque se ela tiver um problema, o bandido não consegue chegar até ela. Hoje as pessoas querem fazer seguro de tudo, é seguro de carro, é seguro de vida, é seguro de celular, deve ter até seguro de filho, tem seguro de plano de saúde. A gente vive, eu não estou condenando essas pessoas, e muitas desses seguros são positivos para a nossa vida, mas a gente vive em uma sociedade que nos impõe medo, ou melhor, tenta nos impor medo. Esses exemplos que você deu são muito extremos, Gui, mas no meu trabalho, a forma com que os donos gerem a empresa se você não der resultado, você vai ser mandado embora. Qual é o primeiro sentimento que tenta bater no teu coração? É o medo, né? Meu Deus, eu vou ser mandado embora. As mais variadas situações, exemplos que a gente pode dar. Mas quando a gente se depara com o amor de Deus, a gente sabe e recebe que esse amor lança fora todo medo. Olha o que 1 João 4, 18 e 19 diz. Recebe aí, hein? No amor, existe um elemento. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Onde havia medo, o perfeito amor vem e expulsa, tira, lança fora. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu quero declarar aqui, se você quiser estender suas mãos numa posição de receber, se existia algum medo na sua vida, eu declaro que o amor lança fora todo medo. O amor do Senhor lança fora todo medo. O Espírito Santo está falando comigo aqui, pessoas, não é só uma pessoa, mas pessoas que os familiares já tiveram um histórico de doença, uma determinada doença, e isso é lançado medo na sua vida. Eu vou ter isso, eu vou morrer disso, assim como aquela pessoa morreu. O perfeito amor, o amor do Senhor lança fora todo medo, e você vive debaixo desse amor, conduzido por esse amor. O Espírito Santo fala comigo também, pessoas, eu dei até esse exemplo, pessoas que têm medo no seu trabalho de ser demitido, empresários que têm medo da empresa falir, quebrar, fechar. O perfeito amor lança fora todo medo. O seu lugar de trabalho é um lugar de paz, é um lugar de descanso, é um lugar de prosperidade sobre a sua vida. Em nome de Jesus, o amor lança fora todo o medo. Eu vou dar um exemplo para vocês gravarem bem, 2 exemplos. Um é brincadeira e um é sério, para você gravar muito bem o amor lança fora todo medo. Tipo, quando eu tiver medo, eu vou lembrar daquelas 2 histórias do Guilherme, eu não vou ter medo mais. O primeiro deles, eu tinha uns 14 anos de idade, eu estava na praia, num determinado prédio,
E ligaram na portaria, eu estava lá embaixo brincando com os meus amigos, e ligaram na portaria, tem um rato, tem uma ratazana de praia, no corredor do 8º andar. Daí o zelador, era nosso amigo, ô meninos, tem um rato lá no 8º andar, vamos matar o rato? Daí os corajosos, né, eu e mais 4 e o zelador, subimos, pegamos o elevador, chegamos lá no 4º andar, era um corredor, aqueles prédios assim, antigos e bem compridos, tinha um corredorzão, um corredor assim de uns bons 20, 30 metros, e o Paulo, o zelador, saiu corajoso, né, e os 4 atrás, de repente ele avistou o rato, e ele falou assim, o rato está vindo, o bicho está vindo, e o bicho veio na direção dele, ele estava de chinelo, ele, pumba, deu um bico no rato. O rato bateu na parede, o que aconteceu com o rato? O rato não morreu. O rato saiu meio desgovernado e os 4 corajosos, o rato está vivo, a gente entrou correndo dentro do elevador. Sabe aqueles prédios antigos, que tem uma porta assim por fora e tem uma porta que fecha dentro? Então aquela porta vem rápido, ela bate assim, daí tem a mola e ela vem fechando bem devagarinho. Nessa que os 4 corajosos entraram, a porta fez assim, até fechar aquela outra porta de dentro, quem entrou junto? Quem foi o 5º elemento? Foi o rato, irmãos. Eu andei 8 andares, a gente apertava lá o controle, os botões, eu ouço até hoje, eu não sei o nome, que barulho de rato qual é, mas eu ouço aquele rato, o rato estava mais assustado que a gente. Isso, irmãos, pode parecer ridículo, mas gerou um medo na minha vida de rato. Eu tenho medo de rato. Se acontecer um rato aí, se entrar um rato na minha casa, eu ligo para algum... Quem não tem medo de rato e mata rato aí, para eu... ninguém levantou a mão e está todo mundo com medo. Eu vou ligar para vocês um dia que se precisar, mas em nome de Jesus não vai entrar. Mas esse foi um medo ainda que eu estou para vencer. Mas ele está falando que o amor lança fora todo medo, eu estou sendo aperfeiçoado nesse. Mas agora eu vou contar um sério que, agora falando sério mesmo, eu estou dando esses exemplos que eu gosto para gravar aí o que o amor do Senhor faz. Eu era criança, eu tinha uns 8 anos de idade, esse é sério mesmo e me perturbou durante muitos anos. Eu estava dormindo, eu morava numa casa relativamente pequena, do meu quarto, na diagonal assim, eu conseguia ver a porta de entrada da minha casa. E os meus pais, eles não eram cristãos na época, mas eles tinham um entendimento legal e eles, aqui em casa ninguém dorme de porta fechada, vai no banheiro, ninguém tranca a porta, e eu acho isso legal para criança e adolescentes, né? E eu tinha 8 anos de idade na época, eu acordei no meio de uma madrugada, e eu vi na porta da minha casa uma imagem, irmãos, que, assim, para uma criança de 8 anos de idade não foi legal. Eu atribuo e acredito algum demônio, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim não, era um demônio, vocês têm o entendimento das coisas também. E eu com 8 anos de idade, irmãos, eu fiquei com muito medo daquilo, mas muito medo mesmo, e aquilo me aterrorizou até eu encontrar Jesus, eu não estou brincando, cara. Daí eu saí correndo, fui para o quarto dos meus pais. Nossa, foi uma situação, minha mãe saía para trabalhar, 7 horas da manhã, eu ficava sozinho na parte da manhã até ir para a escola, sem brincadeira, irmãos, anos da minha vida, eu ficava sentado na porta de casa, eu tinha medo, eu tinha pavor de ficar sozinho e ver aquela imagem de novo. Eu não tinha coragem de falar para meus pais, e eu vivia, literalmente, escravizado naquele medo. Óbvio que os anos vão passando, mesmo eu não tendo encontrado o amor de Deus, e eu não quero desvalorizar o amor de Deus com essa minha fala, mas você vai ficando um pouco mais velho, você vai tendo um pouco mais de coragem, mas eu ainda continuava, eu ficava sozinho, eu sabia que eu precisava dormir sozinho, mesmo já mais velho, eu ficava com medo, cara. Mas eu encontrei Jesus lá aos meus 20 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus, e eu comecei um processo com Deus de entregar aquilo para Deus. Deus, esse é um negócio que mesmo eu grande hoje, me gera medo. Eu vi aquela imagem, aquilo eu não quero ver de novo, aquilo foi muito ruim para mim, eu quero entregar isso aqui para o Senhor. Orando, abrindo meu coração para as pessoas, eu confessei esse meu medo. Irmãos, impressionante como isso foi transformado na minha vida. Eu posso dizer e testemunhar, e eu quero que esse meu testemunho edifique a sua vida. Se você conduzia, se você leva com você algum medo, o amor de Deus, Ele expulsa, Ele lança fora todo medo, para a gente viver, desculpa, irmãos, para a gente viver uma vida
em total liberdade com Jesus. E eu pude provar desse amor. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais medo de ficar sozinho, mas eu posso dizer, como criança, como adolescente, até uma fase adulta, era um medo que eu carregava na minha vida, que para alguns pode parecer uma grande besteira, mas para quem passa o problema, para mim foi um grande problema. Mas o amor lança fora todo o medo. Uma última atribuição do amor aqui, existem muitas outras, mas que eu estou me concentrando para falar com vocês hoje. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Nossa, Gui, mas de onde você tirou isso daí, cara? Eu tirei da palavra de Deus também. Eu vou pedir para você abrir em 1 Pedro, eu estou bastante nas cartas aí hoje, 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8, a gente vai entender um pouquinho sobre esse amor perdoando muitos pecados, uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Esse eu quero ler aqui com vocês. Glória a Deus. Diz assim a palavra: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E a palavra traz aqui uma realidade bem legal que a gente precisa entender. A forma da manifestação desse amor que perdoa pecados. Eu falei, né? Eu acho que você lembra que a gente recebe o amor de Deus e a gente manifesta esse amor para as pessoas. A gente não consegue conter isso. Eu dei até o exemplo, né? Do ambiente de igreja, do ambiente de life group. Eu li um versículo que diz, né? Como é que você fala que você ama a Deus, mas você que vê o seu irmão, você ama a Deus e você não vê Deus, né? Mas você fala que você que vê o seu irmão não consegue amá-lo. Nesse nosso contexto de igreja, nesse nosso contexto de life group, no nosso contexto de família, nós somos chamados a exercer esse amor. E quando a gente lê em 1 Pedro 4:8 diz, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Pelo menos na minha Bíblia não está escrito assim, seja amado por Deus ou ame a Deus, porque o amor perdoa muitos pecados, muitíssimos pecados. A palavra está dizendo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. A palavra está dizendo assim, amem-se sinceramente uns aos outros, manifesta amor na vida do teu irmão, porque daí muitos pecados são perdoados. Mas Guilherme, quem perdoa pecado não é Deus? É Deus, mas nós somos um instrumento de demonstrar amor para a vida da pessoa e liberar, através do nome de Jesus obviamente, mas sendo um canal, sendo um caminho, para liberar a vida daquela pessoa. A pessoa que está carregando muitos pecados, ela vem, ela abre o coração para você. E a palavra está dizendo aqui, amem-se sinceramente uns aos outros. O elemento é amar um ao outro, porque o amor perdoa muitos pecados. Deus, ele poderia fazer direto, Deus faz direto, mas Deus, ele usa a relação entre pessoas, entre irmãos. Na apresentação aqui dos novos membros, né, o pastor Neto disse, olha, cuidem bem desses irmãos aqui, Ele estava dizendo, amem esses irmãos, eles estão chegando agora, eles precisam de cuidado. Quando a gente ama, quando a gente estende a nossa mão, quando a gente senta com uma pessoa, quando a gente ouve uma pessoa, quando a gente abre a nossa agenda, a nossa casa para receber uma pessoa, me conta a sua dificuldade. Eu me coloco no mesmo patamar da sua dificuldade, eu me encho de compaixão, eu entendo a sua dificuldade, o seu problema, eu vou orar com você aqui. Tiago 5,16 lá diz, né? A oração de um justo muito pode em seus efeitos, mas antes, confesse os vossos pecados uns aos outros, para você ser curado. A cura vem do confessar, o perdão vem de Deus, mas o perdão, ele vem também de Deus, mas através da sua vida. Quando você manifesta amor para a vida de uma pessoa que está mergulhada no pecado, você é um canal de Deus para tirar aquela pessoa do pecado. Nossa, aquele cara me amou, eu me senti amado. Eu não estou vendo Deus, né? Mas eu estou vendo meu irmãozão aqui que está manifestando esse amor todo. E a gente ganhar as pessoas aí para o Senhor. Eu vou pedir para os irmãos do louvor, por gentileza, subirem aqui para nos abençoarem. Mas
Falando um pouquinho mais sobre essa questão do amor manifesto um pelo outro. A gente precisa ter na nossa vida, irmãos, assim, a revelação daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Quando Jesus, ele estava na cruz ali e ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus, irmãos, ele não tem parte com o pecado. Deus não tem parte com o pecado ele não vai subir para o céu, o pecado vai ficar aqui, e Jesus, ele já fez a obra na nossa vida, irmãos. Jesus, ele já fez a obra na nossa vida quando ele morreu naquela cruz, e quando a gente aceita Jesus, a gente traz a realidade isso, a gente traz a existência. Olha, Deus, eu trago a tua obra da cruz aqui para a minha vida, eu me sinto perdoado dos meus pecados, eu me sinto liberto, eu sou uma nova criatura com o Senhor, mas a gente precisa continuar praticando isso na nossa vida. Eu falei um pouco lá sobre o fruto do Espírito e da obra da carne. Não tem espaço nas nossas vidas, irmãos, a obra da carne, o pecado. A gente sabe que nós somos acometidos por muitas situações tentam tirar nossa paz. Eu não vou dizer aqui que ninguém vai pecar ou que ninguém peca, mas a minha palavra tem que ser de fé. Caso alguma coisa aconteça, a gente tem o caminho do Pai, mas a nossa primeira opção, o nosso estilo de vida, o nosso sistema de crenças, a forma que a gente responde aos impulsos exteriores que vêm, são situações abençoadas. É a resposta do amor, é a manifestação do amor de Deus para a vida das pessoas. Aquilo que a gente carrega, a gente manifesta. Aquilo que a gente carrega é a nossa verdade. Nós não temos parte com o pecado, irmãos. A gente vive uma vida reta, a gente vive uma vida santa, uma vida digna diante de Deus. Eu quero pedir por gentileza aí para você ficar de pé no seu lugar. Os irmãos vão ministrar um louvor aqui, mas eu quero que você, além da música, pode ser que você cante ou não, mas que você se concentre diante de Deus. E eu quero dar umas dicas aqui para você. Você trazer a sua realidade, eu sei que você sabe e vive isso, mas é um momento especial para a gente receber isso. Deus, nós lemos aqui que o Senhor me amou primeiro e eu amo o Senhor. Eu quero hoje, nessa manhã, nesse término de culto aqui, eu quero sentir o teu amor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero dar um caminho para você também, você que tem vivido muita luta na área de pecado, situações que estão tirando a sua paz, que você tem errado, que você tem caído. Deus, me perdoa dos meus pecados, eu quero viver aqui no fruto do Espírito, eu quero viver ali com aquilo que o Senhor tem para a minha vida, as decisões que eu tomo é amar o Senhor. Eu quero que esse amor se manifeste, seja a minha resposta. Você que carregava na sua vida algum medo, essa é a hora de você colocar isso diante do Senhor e falar: Deus, esse medo não pertence à minha vida, o teu amor lança fora o medo, expulsa o medo, tira o medo da minha vida. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Esse é o momento aí para você se entregar e receber da parte de Deus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Só um nome há, o nome de Jesus, nome
Jesus, pra curar, libertar. Aumenta o volume da tua voz aí, declara isso. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, eu quero declarar aqui a manifestação do Teu amor no nosso meio. Pessoas recebendo o Teu amor, pessoas recebendo mais do Teu amor, Jesus. Enche esse lugar, enche as nossas vidas com o Teu amor, o amor que lança fora todo medo. Eu declaro onde existia medo, o amor lança fora o medo e preenche esse lugar com o próprio amor de Deus. Medo pelo dia de amanhã, medo da segunda-feira, medo do trabalho, medo do futuro, medo financeiro, medo de doença, medo da morte, medo do futuro dos filhos, medo de ter onde morar. Eu quero declarar: Jesus, lança fora todo esse medo e preenche com o Teu amor. Manifesta o Teu amor, manifesta o Teu amor. Você que vai recebendo o amor de Deus aí, vai dando um amém, um glória a Deus, vai glorificando o nome do Senhor. Jesus, lança fora medo onde existia medo, o Teu amor, a Tua fé, o Teu querer, a Tua mente. Jesus, toma conta da nossa mente. Nós decidimos em Te amar, o Senhor nos amou primeiro, o Teu amor se aperfeiçoou em nós, em nome de Jesus. Jesus, nós sabemos que o Teu amor, Ele cobre uma multidão de pecados. Aonde havia pecado, o Teu amor direto, o Teu amor manifesto pela vida de um irmão vem e cobre, lança fora, perdoa essa multidão de pecados. Pessoas aqui que carregavam pecados e não conseguiam se libertar, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor nos amou primeiro, nós decidimos em Te amar, e uma multidão de pecados é perdoado. Sinta-se perdoado por Deus, sinta-se perdoado por Deus, sinta-se amado pelo Senhor. Saiba que o amor lança fora tudo isso. Não tem espaço na tua vida para a falta de santidade. Você exala, você manifesta a santidade de Deus. O teu espírito se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Nós somos um povo santo, nós somos uma geração eleita, nós somos escolhidos pelo Senhor Jesus. Nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Nós somos santos na Tua presença, Jesus. Na Tua morte de cruz, o Senhor nos fez justos, justificados pelo Senhor, santos aos Teus olhos, Jesus.
Aleluia. Queria pedir para todos ainda de olhos fechados, se você recebeu essa palavra hoje e está se questionando, mas qual é o primeiro passo que eu dou? Qual é a primeira decisão que eu tomo? O que eu devo fazer? E eu quero dizer específico para você que ainda não tomou uma decisão pública por Jesus, você que ainda não confessou com a tua boca que Jesus é Senhor, você que ainda não cria no teu coração que Jesus é Senhor, eu quero te convidar nessa manhã. Essa manhã é uma manhã da manifestação do amor de Deus, essa é uma manhã de salvação. Você que está se questionando qual é o primeiro passo, o que eu devo fazer primeiro, e eu quero te responder, o seu primeiro passo é confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, confessar com a tua boca e crer com o teu coração. Então eu quero pedir por gentileza, você que ainda não tomou essa decisão, pode ser que você já veio várias vezes para a igreja, outras igrejas, pode ser que você veio pela primeira vez hoje, eu vou pedir para você levantar uma das tuas mãos, por gentileza, eu quero orar por você, não fica com vergonha não, levanta a tua mão o mais alto que você puder, glória a Deus, fica com a tua mão levantada, glória a Deus, Deus é bom, eu vou fazer uma oração aqui, eu peço que você repita essa oração, a igreja toda vai repetir, confessando Jesus com a tua boca, e ao mesmo tempo você vai crendo aí no teu coração, a salvação do Senhor está entrando na tua vida, está entrando na tua casa, está lançando fora medo, está cobrindo uma multidão de pecados, a obra de Jesus, ela é completa na tua vida. Repete comigo: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, escreve uma nova história, muda a minha história, a minha vida pertence ao Senhor, eu confesso com a minha boca, e eu creio com o meu coração, que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Eu decido amar ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas aí para os irmãos que fizeram essa oração. Glória a Deus, glória a Deus. Você que fez essa oração também, eu nem sei se funciona assim, mas tem o cafezinho ali para os irmãos que estão vindo pela primeira vez, mas você que fez essa oração, pode ser que você já veio algumas vezes, ainda não tinha tomado uma decisão por Jesus, fala: olha, eu quero tomar um café aqui, eu quero me identificar, eu quero saber mais. O Guilherme falou lá que o amor dos irmãos cobre uma multidão de pecados. Eu quero vir aqui, ó, eu quero estar com vocês, eu quero me relacionar, eu quero me identificar, eu quero dar os primeiros passos com Jesus. Fechado? Glória a Deus. Foi uma bênção estar aqui com vocês. Vocês são maravilhosos, uma igreja assim, nossa, daqui da frente quando o louvor toca, vocês sabem bem disso, né, Maurão? Nossa, a turma responde, é um som aqui. Quem vem de fora, vocês podem estar acostumados, mas para quem vem de fora é bênção, viu? Glória a Deus. Vão firmes aí, vou passar pro Netão para abençoar vocês aí, que é o pastorzão de vocês aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu tive que sair, que eu fui num velório agora, mas eu tenho certeza que foi bênção demais. Essa palavra poderosa aí, em nome de Jesus, glória a Deus. Estenda as mãos para cá, quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Tenha uma semana de bênçãos em nome de Jesus. Poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar, a poder